Seja bem-vindo ao podcast Café com Afetos. Aqui nós temos informações para a sua saúde nessa visão integral, corpo, alma e espírito, com especialistas, para gerar uma transformação positiva em você. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. A fertilidade, ela é o espelho da saúde do homem. E nós temos hoje conosco o especialista Dr. Nelson Ferreira, urologista, escritor, poeta, que vai estar conversando conosco sobre esse assunto tão especial. Eu sou Carla Mazini, ginecologista, Dr. Gilson Ribeiro, também ginecologista, está aqui conosco e já começa a enviar suas perguntas se você quiser mais informações. Dr. Nelson, esse assunto é tão especial, não é? Sobre fertilidade. E mais ainda, ao sabermos que a importância da infertilidade masculina como sendo responsável por cerca de 40% dos casos de infertilidade. Apesar de que muitas vezes é a mulher que chega no consultório sozinha, se queixando que não consegue engravidar, e é bem interessante também porque o termo, o conceito de infertilidade está em cima da idade da mulher, quando o casal tenta engravidar aí durante um período de 1 ano, se essa mulher tiver aí menos do que 35 anos, agora se a idade da mulher for acima dos 35 anos, o tempo, 6 meses, mas como é importante também a participação e a investigação do homem nesse processo da infertilidade, não é mesmo? É verdade. Sempre a mulher, né? Vamos só pesquisar a mulher, vamos esquecer o homem, né? A verdade é essa. Agradeço novamente aqui a presença, Lu, estar aqui com você com o café. Você, esse café tão gostoso, falar sobre temas tão importantes. É verdade. Assim como o preconceito do homem na relação ao câncer de próstata, ir ao urologista ser examinado, realmente que se observa naqueles casais de mais de 1 ano tentando gerar filho e não conseguir filhos, é que a mulher vai sempre ao ginecologista como que a causa fosse só dela. Ele sabe que não, quase 40% ou mais são os homens também. E é tão simples o homem fazer um exame de espermograma, e só ali que do exame de espermograma você já tem uma noção bem importante, bem resumida, se aquele homem é fértil ou não, e muitas das vezes você só consegue fazer com que esse homem vá ao urologista fazer um exame físico, um exame clínico, fazer um exame do espermograma, depois de muita insistência da mulher. Reluta, né? E demora aí. E é importante o casal vai. É considerado casal infértil depois de 12 meses, sem nenhuma prevenção, sem nenhum método anticoncepcional, aquele casal não conseguir gerar filhos. Então, e a culpa é só da mulher, é importante que o homem também vá fazer pelo exame clínico, fazer a dosagem do exame de espermograma para saber o número de espermatozoides e tentar diagnosticar, porque o motivo não é só de uma pessoa, o motivo é do casal. E fertilidade é do casal, não só de... Exatamente. E o homem entrou nessa dança também, né? Na pesquisa da infertilidade, o homem tem que ser investigado, como foi falado aqui, né? Que entra com um bom percentual das causas de infertilidade. E hoje, assim, doutor Nelson, nessa vida moderna, corrida, pessoa comer mal, dormir mal, ter estresse, isso, na sua opinião, será que tem impactado na produção, na qualidade dos espermatozoides? Com certeza, isso da saúde, né, é bom em todo, né? Você não consegue ter saúde de um lado e ter doença da outra. Então, a vida ativa, boa vida, consome, boa alimentação, prática de esporte, evitar excesso de bebida alcoólica, evitar o fumo, drogas ilícitas, tudo isso contribui para a saúde como um todo. E também contribui para a fertilidade. Mas sabemos que nunca das causas de infertilidade masculina está associado a drogas, a uso excessivo do fumo, do álcool, a vida sedentária, obesidade, as alterações hormonais que vêm também com a idade, com a vida sedentária, com os maus hábitos, vamos dizer assim. E a vida que nós vivemos hoje em dia, a vida moderna, nos leva sempre ao mau hábito, né? Comer errado, comer com pressa, porque você tem que chegar no trabalho, dormir pouco, porque você tem que produzir mais, você precisa de mais dinheiro, seu dinheiro não está dando, então você tem que virar a noite produzindo, descansa pouco,
Aí vem junto o vício do fumo, aquela comidinha rápida em pé na rua, porque você não tem tempo de sentar para almoçar adequadamente, uma comida saudável, uma comida verdadeira, não aquela comida fabricada nas indústrias. Então, tudo isso vai gerando uma coisa levando a outra, com certeza. De alguma forma, vai contribuir não só para a fertilidade, mas também para doenças coronarianas, para dislipidemias, para disfunção erétil, né, no homem e outras doenças crônicas. E na sua prática clínica, tantos anos aí na urologia como especialista, existem estatísticas, né? Na sua prática clínica, qual tem sido esse fator mais frequente de infertilidade nos homens? A varicocele, as varizes ali nos testículos, é a obesidade, é justamente a questão do tabagismo, do álcool, a gente sabe que tudo acaba interferindo também nessa situação, ou até mesmo, às vezes, uma automedicação com o uso de testosterona, anabolizantes, o que tem sido visto de uma forma mais frequente, até para a gente alertar, né, os homens em relação, e até as mulheres em relação a isso também. Para os homens ditos normais, vamos dizer assim, né, esse termo normal não cabe bem, mas para aqueles que não têm nenhuma doença genética, né, porque a gente sabe que tem doenças genéticas como síndrome de Down, Klinefelter, que realmente é alterações do cromossomo Y, ou seja, aquelas doenças genéticas que o homem já adquiriu, né, na sua formação como embrião. Tirando esses homens, a varicocele é como causa número 1 de infertilidade masculina. Nós sabemos que a varicocele são varizes que dão ao redor do testículo, né? É uma dilatação dos vasos sanguíneos do cordão espermático. Cordão espermático é aquele cordão mesmo que tem um conjunto de estrutura. Tem a artéria do testículo, tem as veias que dão no testículo epidídimo, tem o deferente, tecido conjuntivo. A varicocele é varizes, como se fossem varizes de perna, que dá nessa região do cordão espermático, principalmente à esquerda mais do que à direita. E essa varicocele aumenta a temperatura do testículo. E nós sabemos que o testículo só produz espermatozoides em temperaturas ideais do corpo. Por isso existe aquele reflexo masculino tão conhecido, né? Que você, entrei na piscina, a água tá tão fria que tudo encolheu. E encolhe mesmo. É o chamado reflexo cremastério. O músculo cremaster, que é o músculo do testículo, quando está frio, ele aproxima o testículo do corpo, juntando o testículo próximo ao períneo ali no homem, para esquentar o testículo. Porque se estiver muito frio, não produz espermatozoide. E se estiver muito quente, o que acontece? Ele relaxa para afastar o testículo do corpo, refrescando o testículo, porque senão não produz espermatozoide. Então, esse reflexo cremastérico é muito importante. A varize, o que ela faz? Como tem aumento do fluxo sanguíneo ali, das veias estão cheias de sangue leva calor, então você, 24 horas por dia, você está com aquele testículo super aquecido pelas varizes. Então, a varicocele é a primeira causa de E é tão infertilidade. importante isso, porque a gente estimula assim: mulher, olhe sua mama, faça o autoexame, veja se tem alguma alteração. E o homem precisa também identificar quais seriam os principais assim, sinais, sintomas de alerta para ele saber, não está tudo bem, de repente isso pode prejudicar minha fertilidade, é uma dor, é uma alteração. Ele tem que também estar se olhando no espelho, se ver se tem alguma alteração nessa região genital também, isso é importante? Sim, com certeza, né? A Sociedade de Urologia tem o hashtag Vem Pro Uro, que é justamente para o adulto jovem, o adolescente, o pós-adolescente, justamente para identificar as doenças dessa região. Então, a hidrocele, a varicocele, os tumores de testículo, são doenças do jovem, né? A doença do homem adulto. A gente fala em câncer, pensa só no vovô, né? Daquela pessoa de mais idade que só tem câncer quem tem mais idade. Não é assim. Os testículos que produzem câncer no homem é na idade jovem, menos 20 anos, 18 anos, é a faixa que mais é acometida por tumor testicular. Então, o hashtag Vem Por Uro, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia para chamar o jovem, chamar o adolescente, o pós-adolescente, o adulto jovem, justamente para fazer o diagnóstico. Porque a varicocele você tem duas formas, a clínica e a subclínica. Então, a clínica é aquela que você vendo, você já faz o diagnóstico. Você identifica que um testículo está com um novelo de lã, como se fosse um novelo de linha ao redor dele, diagnosticando facilmente a varicocele. Não precisa nem ultrassonografia, que o Gilson faz muito bem, por exemplo, ultrassonografia com Doppler.
Não precisa nem esse exame. Você olhando, você já faz o diagnóstico. Já a subclínica, você só consegue ao examinar mesmo e confirmando com uma ultrassonografia, porque ela não é visível. Então, o que se observa, o que é fácil de observar, é quando ela é clínica. Então, o homem se examinando, percebe que um testículo está mais volumoso que o outro. É um dado importante para ele procurar o urologista. E a varicocele provoca dor, desconforto, peso. Então, às vezes, o que leva o homem a procurar o médico é o desconforto testicular, a dor devido àquelas varizes engurgitadas, pesadas, causando dor testicular. É uma das causas mais comuns de dor testicular, é a varicocele. Excelente esse ponto, porque na saúde da mulher, fazendo um paralelo, a gente também costuma falar sempre, divulgar. Sentir dor não é normal. Isso também é um ponto para a saúde do homem. Sentir dor não é normal. Um desconforto ali na região testicular. E assim como na mulher, cada vez mais a gente tenta conscientizar meninas da importância disso. Sentir dor não é normal. Tem que procurar uma assistência de um especialista, porque pode ser endometriose. E dessa forma, ter um diagnóstico precoce acaba sendo uma forma de conservação e preservação da fertilidade na mulher. No homem, esse caminho também é o melhor caminho para preservar a saúde masculina também. Não é? Sentir dor nos órgãos genitais não é normal. Tem que procurar um urologista e já começar com essa conscientização também desde meninos, adolescentes, para que haja também uma preservação da fertilidade masculina. Com certeza, hein? Dor não é normal. E às vezes a dor pode ser reflexo de uma doença grave, como um tumor de testículo. A grande maioria das dores testiculares não são graves. Tumor de testículo você não faz diagnóstico todo mês. Agora, varicocele, toda semana você faz diagnóstico. Então, a hidrocele, a criptorquia, né, o testículo escondido, é causa de infertilidade. A hidrocele, a varicocele, os cistos de epidídimo são bolinhas d'água que dão no epidídimo, causa muita dor e às vezes só resolve com cirurgia, mas é uma bolinha d'água, não tem perigo nenhum. Então são várias causas, né? Cisto de cordão espermático, próprio cisto dentro do próprio testículo. Então tem muitas causas benignas, a maioria benigna, que levam à dor, entre elas a varicocele, que leva ao desconforto e leva à infertilidade, uma das causas de infertilidade masculina. E algumas doenças, Nelson, por exemplo, o homem sonha em ter um filho, por exemplo. Eu vou ter um filho, vou me casar, vou ter um filho e tudo mais, mas não se preocupa com a sua saúde, com a sua fertilidade. A gente fala muito com a mulher assim, você precisa ver a questão dos teus ovos, qualquer coisa, tem que preservar a fertilidade, o congelamento de ovos, mas alguns homens não se preocupam com isso. Eu estou legal, estou bem, mas existem algumas doenças que às vezes são evolutivas e elas podem, às vezes, tornar o homem de uma forma irreversível em relação à fertilidade. Por exemplo, algumas infecções muito agressivas, algumas outras doenças. Então, o que você vê na sua prática, assim, você falou muito da varicocele, mas a questão infecciosa também, você vê muito isso na sua prática como causa de infertilidade? Sim, inclusive a causa número 1 infecciosa, uma das causas infecciosas número 1 é a parotidite. É a cachumba, né? Que é a infecção das parótidas que desce para os ovos internos, masculino e feminino, desce para os ovários na mulher e desce para o testículo no homem, causando infertilidade e às vezes irreversível. O que acontece é que o espermatozoide não é uma célula que o próprio organismo reconheça. Ela é uma célula estranha ao teu próprio organismo. E quando você tem uma destruição dos vasos ali, você tem um contato do teu espermatozoide com o teu sangue. Na parotidite, ou no trauma grave do testículo, nas doenças inflamatórias do testículo. E aí esse contato do espermatozoide com o teu sangue produz anticorpos contra o próprio espermatozoide. Aí o seu próprio organismo começa a matar os teus próprios espermatozoides, levando à infertilidade. Então, das doenças infecciosas, a parotidite endêmica, né, a famosa cachumba que desce para os testículos, é a causa primeira dentro das doenças infecciosas, levando à infertilidade masculina. Eu acredito que nós poderíamos dizer que a vida moderna, o estilo de vida moderna, também está adoecendo os espermatozoides. Muitas vezes a gente vê homens com tela de celular no bolso, próximo ali à região testicular. A gente sabe que existem ali, né, radiações sendo emitidas também. A questão que já foi falada aqui do sono,
quais orientações assim práticas, doutor Nelson, você daria para esses homens que estão nos ouvindo sobre a saúde dos espermatozoides? O que fazer de bem e o que evitar para prejudicar a saúde dos espermatozoides deles? Eu acho que o que é mais marcante, Carla, na vida mais atual masculina, é essa predisposição a querer alterar seu corpo como um todo. Tá? Então, o uso indevido de anabolizantes, de hormônios, ó, porque tem que ficar forte nas academias, é um problema quase que social, da mudança do corpo de forma não fisiológica. E o excesso de anabolizante leva à atrofia testicular. Então é muito comum a vida moderna hoje você ver as academias lotadas, tanto de homens como mulheres, e fazendo, usando coisas que estão prejudicando a saúde. E no homem, o excesso de anabolizante, de hormônio, vai atrofiar o testículo vai diminuir a produção de espermatozoides e às vezes de forma irreversível. Aí, então vai ser aquele cara muito forte, porém com testículo que é um ovo de galinha e infértil. Eu não sei se isso é interessante para o homem mostrar só músculo, né? Isso é tão importante porque nós, como conduzimos infertilidade conjugal, é uma realidade isso que você está falando. Porque muitas vezes a mulher chega no consultório para tratar uma infertilidade conjugal e, com aquele primeiro momento, a gente solicita o exame que ele fez do espermograma e vem ali uma oligospermia, que é a diminuição do número de espermatozoides, ou até uma zoospermia, ausência de espermatozoide, e a mulher está ali naquela luta para engravidar e a gente vai e descobre que o homem está usando testosterona. Já dão conta, né? Então, essa orientação é algo tão importante que já valeu a pena até esse episódio, porque alguns usam e não sabem, eles têm justamente a visão contrária, de que se eles, parece que essa visão, ficarem fortes, eles vão ser mais capacitados a conseguirem aí engravidar, quando na verdade é o contrário. Se eles usarem medicação, e muitos, é um fato, muitos usam e falam que não sabem desse impacto negativo e destrutivo na fertilidade do casal. Como se músculo engravidasse, né, cara? Exatamente. E é interessante, assim, que às vezes chega um paciente, um espermograma, fizeram espermograma, tô aqui, eu tô bom, eu coloco na mesa assim. Aí você vai ver o espermograma, realmente tem milhões de espermatozoides, mas você vai ver a qualidade Motilidade. não é boa, exatamente, motilidade, a musculose, morfologia alterada. A forma. Exatamente. Então, daí a importância de ser visto por um urologista e com um esterideuta esse seu espermatozoide, esse espermograma, para que seja avaliado de forma adequada. E não somente vai lá, faz, aí que se não está normal. Aí você vai ver. Porque não é só número de espermatozoides. Você tem que ter um número acima de 15 a 20 milhões por ml. Mas em cima desses milhões por ml, você tem que ter tantos por cento formas normais, a cabeça oval, você tem que ter tantos por cento de móveis, a motilidade, porque não adianta o espermatozoide ser imóvel, porque ele não vai sobrenadar até alcançar o óvulo e fecundar o óvulo. Ele tem que ter, é como aquele girinozinho, uma cabeça oval e um rabinho para nadar, alcançando o óvulo. Então, se você tiver 100 milhões de espermatozoides, só que 90% são imóveis, você nunca vai conseguir gerar filho. Então, é uma série de circunstâncias. A azoospermia, o zero de espermatozoides, e espermatozoides totalmente doentes, totalmente alterados, então, em termos de forma, cabeça, é um conjunto de interpretação do espermograma, não é só número. Só número sozinho não significa. E na maioria das vezes, a culpa da infertilidade, a mulher é que carrega esse jogo. Quando a infertilidade é do casal. As mulheres, muitas situações, elas vêm sozinhas no consultório. E, pasmem, por vezes a gente tem dificuldade de dar prosseguimento ali no tratamento, porque o futuro pai, ele se recusa a fazer até um exame de espermograma. Tem muitas situações, O homem quer, eu sei que eu estou minoria aqui, eu estou uma mulher contra 2 homens, mas a gente vê essa situação. O casal quer, a mulher faz todos os exames, o homem não faz o espermograma. Como a gente pode estar ali na prática vencendo essa resistência? Verdade. O espermograma, realmente temos que admitir que às vezes
fazer um espermograma no laboratório, às vezes é constrangedor. Você tem que ir lá numa salinha, né, a porta fechada, num laboratório cheio de atendentes bonitas. Aí a moça te dá um vidrinho assim, ó, vai ali no banheiro e colhe o sêmen. Você sabe como é que vai colher, né? Tem que se masturbar. Então, realmente é um pouco constrangedor. Mas isso faz parte do exame. Em alguns laboratórios, você pode combinar um momento de coleta em casa e levar para o laboratório. Isso tem que ser muito programado, porque o tempo de colheita do espermatozoide até a hora de análise desse espermograma já vai morrendo pelo meio do caminho. Então, tem que ser uma coisa muito bem programada. É um exame que é assim, mas não tem outra maneira de você conseguir saber da tua fertilidade se não colher o espermograma. Não tem jeito. É o exame do homem, é o espermograma. A partir desse é que a gente vai tentar saber o porquê que aquilo ali está alterado. Por que o número está baixo? Ah, deve ser uma varicocele. Por que a sobrevida está morrendo muito rápido o espermatozoide? Varicocele também causa isso. E eles não estão nadando. Eu tenho 50 milhões por ml, mas 60% é imóvel. Por quê? Qual é o motivo? Ou não tem nenhum espermatozoide, já fez vasectomia, teve a cachumba, teve a parotidite. Então, o exame do homem é o espermograma. Tem que quebrar esse tabu, igual tem que quebrar o tabu do exame da próstata, que é um exame muito simples para fazer. Colher o exame, colher o espermograma no vidrinho, entregar no laboratório, que vai ser, através daí a gente vai conseguir chegar em algum lugar, né? Ou seja, não tem como fazer tratamento para infertilidade masculina sem coleta de espermograma. Então, nem do casal. E tem como, até com Não você. adianta ficar culpando a mulher A não ser tem que querer for fazer, que né? seja uma doação de sêmen, uma Isso. situação, né, que já seria uma outra situação. Aí já seria inseminação. E tem uma outra situação Exato. também que eu queria colocar aqui. Alguns homens, por exemplo, enfrentam doenças, câncer, por exemplo, doença maligna. Existe a possibilidade de fazer congelamento de sêmen antes do tratamento para que depois possa gerar filhos, viu? Então, vocês que enfrentam problemas, estão enfrentando problemas, existe essa tecnologia hoje, né? Com certeza, o seu médico pode te orientar melhor isso aí. E tendo essa nossa visão de saúde integral, corpo, alma, espírito, doutor Nelson, você acha que ali a condição mental do homem pode interferir diretamente na fertilidade dele, na qualidade do sêmen dele? Situações de ansiedade extrema, de estresse, sobrecarga de trabalho, pode estar impactando diretamente na qualidade desse sêmen? Dependendo desse nível de estresse, sim, até do tratamento, né? A gente sabe que alguns ansiolíticos, psicotrópicos, eles afetam. Inclusive, começa a afetar a função sexual mesmo, né? Às vezes não consegue ter uma boa função sexual, a vida sexual vai ficando ruim, a frequência vai ficando ruim. Então, realmente, tudo que afeta o teu conjunto, que é a tua saúde, vai afetar de alguma maneira a questão da fertilidade. Não tão insidiosamente sobre o número de espermatozoides, mas sobre o conjunto, né? A função sexual boa, a frequência sexual, tudo isso, de um modo geral, para o casal, vai sofrer um decréscimo da fertilidade do casal. Aquele casal não vai ser aquele casal tão fértil, visto que o homem está passando por um momento de uso de remédios ansiolíticos, de depressão, não quer saber de contato sexual, enfim. É um conjunto de coisas que vai levar à perda da fertilidade. Isso é a importância, né, de uma equipe multiprofissional ali no acompanhamento, porque às vezes a pressão até para gerar pode fazer justamente ter repercussão no relacionamento, o que seria para ter mais relações sexuais, às vezes acaba tendo uma repercussão negativa também. Então, tanto o uro, quanto o ginecologista, quanto uma terapia de casal, por vezes pode ser necessária nesse sentido. Que pena que está quase indo para o final esse episódio. Ficaria aqui a noite toda. E é interessante que, às vezes, a solução tá fácil. Às vezes, a solução para a maioria dos problemas de fertilidade masculino está no ato de vida. Né, Nelson? Está vendo no ato de vida. Vendo, o cara tá fumando demais, bebendo demais, não está dormindo, está obeso. Aí isso vai repercutir na sua qualidade espermática e aí, consequentemente, fertilidade, né? Às vezes a coisa é simples, né, Nelson? Sim, coisa simples. Da mesma forma, a gente tocou no excesso do anabolizante de testosterona, que prejudica, mas também, dependendo da faixa etária do homem, né, é importante você fazer a dosagem hormonal. Porque se a testosterona estiver ruim dele, estiver baixa em níveis inferiores,
a reposição é indicada. Nesse caso, não é usar anabolizante de qualquer jeito, usar testosterona para ficar forte. É para repor o que o teu organismo não está pronto. Em dosagem adequada. Em dosagem adequada, não em dosagem cavalar. Né? Então, também é importante estudar a parte hormonal desse homem, como um todo, né? Porque é aquilo que nós caímos, né? Cai naquela coisa do DAEN, né? Do distúrbio androgênio do envelhecimento. Uma das causas é infertilidade, é diabetes, é hipertensão arterial, é disfunção sexual, é perda da disposição para exercícios físicos, perda de interesse, diminuição da libido sexual. Então, você tem que olhar aquela pessoa como um conjunto, como todo ele, e a vida sedentária, é lógico que prejudica tudo isso. A má alimentação, a falta de prática de esporte, o tabagismo, o etilismo, as drogas ilícitas têm muito a ver, a maconha, a cocaína, tem muito a ver com infertilidade. Então, realmente, você tem que olhar a vida social dessa pessoa como um todo, não só dar remédio para a pessoa, mas olhar o conjunto dela. E é tão bonito quando o homem ele tem esse entendimento que cuidar da vida dele é cuidar do próprio futuro dele. Que para gerar uma vida é importante ele cuidar da sua própria vida. Porque, inclusive, às vezes, a má qualidade do espermatozoide pode ser uma causa de aborto também durante a gravidez. Então, por isso precisa cuidar de tudo mesmo. Como você falou, cara, construir uma vida é fazer uma poesia, né? Perfeito. Poesia é um conjunto de boas palavras rimadas, com versos, com trovas, né? A vida é mais ou menos isso, né? Construir uma vida boa, fazer uma boa poesia da tua vida. Orientações preciosas para você que deseja gerar uma vida cuidando mais da sua vida. Agradecemos aqui a presença do Dr. Nelson conosco. Se você quiser mais informações, coloca aqui nos comentários, salva essas informações, envia para mais homens que precisam saber disso e se inscreva no nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Até breve.